Você clicou? Isso. Olá, companheiros. Muita paz, serenidade para essa noite. Que não nos falte a inspiração do alto, que as nossas palavras sejam úteis, produtivas, que possam servir de convite para melhor conhecermos o Evangelho e o Espiritismo em si. O capítulo de hoje de Pão Nosso, capítulo 5, intitulado Salários. Um momento. Passa o mouse ali para mim, por favor. A exortação evangélica de hoje, ela é retirada de uma fala de João Batista, aquele que veio primeiro, o precursor, o que veio antes de Jesus. É bom nós entendermos que quando Jesus chegou, já encontrou muitas pessoas, uma espécie de comunidade que já vinha ouvindo falar a respeito do reino de Deus, a respeito da chegada desse Messias, não é? E é uma coisa curiosa, porque ele vai dizer, o reino é chegado. Nas suas falas, ele anunciava o reino de Deus, e ele não dizia o reino virá. O reino virá depois da morte, o reino virá depois disso ou daquilo. O reino é chegado. E em muitas passagens, nós vamos entender, vai nos trazer a ideia, o reino está próximo. Está próximo, próximo de nós, não é no sentido próximo num futuro vindouro. Então, João Batista já trazia esse entendimento de que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, a vida eterna, porque nós já sabemos que o reino não é um lugar físico, geográfico, uma estação onde o espírito vai parar depois de muitas encarnações. O reino é interior, é a intimidade do espírito, né? É a morada verdadeira de Deus. Nessa passagem, ele está reunido batizando, alguns soldados romanos se aproximam e perguntam algo a ele. Ele estava respondendo às perguntas daqueles soldados, né? Então o capítulo começa com o trecho, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, né? Muitas pessoas pensam que Batista é sobrenome. João Batista até virou sobrenome depois, não é? Mas ele era João o Batista, aquele que batizava. Era um ritual que está presente em quase todas as origens das religiões, em quase todos os povos, o batismo pela água, que traz um simbolismo de purificação, de renovação. Era um rito que se fazia. Mas João não se limitava ao ritual do batismo pela água. Ele exortava os valores morais. Ele fazia uma pregação antes. Não era apenas o ato simbólico, físico, a cerimônia, o ritual de se mergulhar. Batismo quer dizer mergulho na sua origem, de se mergulhar a pessoa na água para que ele pudesse depois ressurgir purificado, renovado, uma nova pessoa. Né? Hoje tem esse sentido de um ritual de entrada, de ingresso em diversas religiões. Mas ele exortava os valores morais, como a honestidade, o altruísmo, a renúncia, a moderação e tudo que nós entendemos por valores morais. E quando os soldados estão indagando a respeito do reino, da vida material, é que ele vai proferir a frase: contentai-vos com o vosso soldo. Foi a resposta que ele deu àquelas pessoas que pediam esclarecimentos. E ele mais vai completar: não incomodem a ninguém com extorsões, denúncias falsas, contentai-vos, pois, com os vossos próprios salários. Falar de contentação com salário, com bens materiais, é algo ainda complicado para nós. Por quê?
poucos são aqueles que se contentam com aquilo que têm. Seja o salário diretamente, seja o emprego, sejam os bens materiais. Às vezes a pessoa não está contente com a condição social, com a cidade que mora, com a família onde nasceu. Nós andamos muito descontentes já há muito tempo. E gera um sentimento, muitas vezes, de revolta, de injustiça. As pessoas acham que mereceriam mais. Isso é comum para quase todos nós. Meu emprego, meu empregador não me valoriza. Eu trabalho muito pelo que eu ganho. Né? Isso é uma injustiça. Isso é uma coisa comum ainda entre nós. O fato é que todo mundo quer ganhar mais, ter melhores condições de vida materiais, né? Alguns por usura mesmo, outros por apego, outros ainda por insegurança, têm medo do futuro, de que possa lhes faltar alguma coisa lá adiante, e outros pela simples possibilidade da fruição do uso dos bens. Aproveitar o prazer que o uso dos bens nos proporciona. Mesmo que essas atitudes inconvenientes nos tragam estresse, insônia, inquietação, desarmonia, doenças, aquela tão conhecida ausência de paz, ou até que incorra em atividades menos dignas para alcançar a sua plenitude de bens materiais, onde o ser acredita que estaria a sua realização. Ledo e engano. Nós nos lembramos, ou lembramos a todos, que muitos passam a ganhar mais, têm uma elevação da condição social, do status, arrumam cargos de maior responsabilidade com maiores ganhos e acabam por comprometer a reencarnação, assumindo pesados fardos com a própria consciência. É muito comum. A pessoa, nós não sabemos lidar nem com a fartura, nem com a riqueza e nem com a escassez, com a pobreza. Nós, muitas vezes, metemos os pés pelas mãos. E a possibilidade do dinheiro fácil, farto, ela é muito grande, nos incentiva a vaidade, as ideias de poder, acreditamos que somos melhores do que os outros, que tudo podemos fazer, que somos donos do mundo. Então, isso é uma coisa que muitas vezes compromete a reencarnação. O sujeito comete erros que, se tivesse aquela vida normal, moderada, talvez não cometesse. Nós nos lembramos aqui de uma frase atribuída ao Dalai Lama, líder espiritual muito conhecido. Ele vai dizer, em certa ocasião, que o homem moderno passa metade da vida gastando a saúde para ganhar o dinheiro. Depois passa a outra metade gastando dinheiro para recuperar a saúde, não é? Bem, é evidente que não há erro em querer se ganhar mais, viver de maneira próspera, ter uma vida material melhor. Claro que isso não é errado, mesmo porque a posse é uma experiência necessária ao desenvolvimento do espírito. Já temos falado muito sobre isso, tanto riqueza quanto pobreza, tanto o poder quanto a falta dele são experiências necessárias ao nosso desenvolvimento. Então, em muitas encarnações, nós vamos ter a possibilidade do dinheiro, da riqueza, do mando, em outras não. Né? Isso faz parte do processo de evolução, porque nos ensina, nos traz experiências que nos ensinam, nos educam, até para nós aprendermos a lidar com os bens materiais, não é? O problema, como em quase tudo da nossa vida, ele está nos excessos e nos desmandos que nós cometemos. E há excessos, não nos iludamos, há excessos na riqueza e há excessos também na pobreza. Então, o problema maior não está na posse em si, porque a posse é necessária, faz parte da experiência de vida. O problema está nos abusos que nós cometemos. Não é? Por exemplo, quando as pessoas não medem esforços, tem pessoas que falam assim, né, não vou medir esforços para conseguir o que eu quero. Né? Também não se incomodam muitas vezes com os meios que estão auferindo lucros, vantagens, melhores condições de vida, dinheiro, nem se importam
se incomodam com os meios e também com as consequências de seus atos, que virão, as consequências sempre vêm. No Espiritismo, nós costumamos dizer que se o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Toda ação gera uma reação, todo ato tem consequências. Muitas vezes nós vivemos inconsequentemente e não medimos esforços e nem avaliamos consequências que virão. Às vezes pesadas, difíceis, porque é o ensinamento, não é? É a lição que precisa ser aprendida, não é? Muitos ainda dão vazão a qualquer tipo de impulso, buscam apenas a satisfação dos seus gostos, dos seus desejos, raramente pensando no outro. Olha como nós vamos entendendo. A riqueza, os bens, a prosperidade e o trabalho são necessários, são úteis, são importantes, não é? Mas é preciso se refletir sobre o assunto, não é? É o quanto de peso em nossa consciência nós estamos dispostos a colocar por coisas ínvias, por meios espúrios, inconvenientes, para que se ganhe essa tal prosperidade material. Então, a maioria de nós ainda tem uma vivência muito materialista e egoísta, desprovida de maiores ou melhores objetivos mais elevados, mais nobres. Isso é uma realidade, não é para ninguém se aborrecer nem ofender, porque é o grau evolutivo em que nós nos encontramos. E estamos aqui justamente para melhorar, para resolver isso. Se nós não nos relacionarmos com a matéria, com o dinheiro, com a possibilidade de poder, de mando, nós não vamos aprender a lidar com isso. Então, é importante passar por todas essas situações. Mas é preciso, como em tudo, entendimento do assunto, que é o que nós estamos tentando buscar, no nosso caso, pelo Espiritismo, pela doutrina espírita. É preciso entendimento e também uma certa resignação. A resignação é uma palavra que hoje já está meio em desuso. O meio corporativo trocou pela palavra resiliência, talvez eles achem mais bonito, não é? Porque se entende que a resignação é aquela paradeira total, é o conformismo, é você simplesmente aceitar o que vem e não fazer nada. Isso não é verdade. A resignação ela tem que ser operosa, operante, né? A resignação é o consentimento do coração. Você sabe por que está sofrendo, você entende o porquê das dificuldades e você aceita. Você não se revolta, não causa drama, não fica doente por causa daquilo, mas não quer dizer que você não vá mudar ou tentar mudar aquela situação. Você tem que lutar. Então, o termo resiliência, ele é um pouco mais apropriado porque já tem essa ideia contida de que é um esforço de alguém que nunca desiste, é uma resistência mesmo que vá devagar, aquela pessoa que sempre busca ânimo, que sempre busca novas forças para continuar adiante. Então, as palavras são apenas palavras, podem ter o sentido que for. A ideia que precisa ser compreendida, a resignação é a aceitação do coração. Não se revolta, não acha que é injustiça, mas continua firme, não perde a fé, que é uma coisa muito comum. Ah, não acredito mais em Deus porque eu sofro, porque comigo. E isso tudo é uma infantilidade, é uma falta de maturidade nossa. Continuando o nosso estudo, riqueza e pobreza, já falamos isso, são experiências pelas quais todos passam, já passaram ou passarão ainda por muitas vezes. E como todas as outras experiências, são incentivadoras do desenvolvimento das capacidades, das faculdades do ser. Determinadas vivências são necessárias ao crescimento da alma, nós não vamos escapar disso. Nós temos uma mania, até importamos uma palavra que vem do hinduísmo, do karma, e entendemos isso até de uma forma equivocada. Entendemos karma como ação e reação, como a expiação que vem por erros cometidos, e o sentido original não é bem esse. Não vamos adentrar o assunto porque não vem ao caso, não é? Mas muitas coisas que nos acontecem vêm de encarnações passadas, mas a maioria vem de encarnações presentes, porque nós não mudamos o jeito de pensar, de agir, de atuar na vida. Então não se pode debitar tudo
a vivências passadas, que tudo são expiações. Devemos entender que são expiações no sentido original da palavra expiar. Expiar não é exatamente pagar pena. Expiar, na sua etimologia original, é sofrer as consequências de alguma coisa, de um ato cometido, não necessariamente de vivências anteriores. E tem coisas que acontecem, nós pensamos muito que a dificuldade de agora é fruto de erros do passado, mas às vezes não é. Às vezes a dificuldade de agora é um curso preparatório para o que enfrentaremos no futuro. Às vezes estamos treinando ali a paciência, a resignação, a coragem, a força, desenvolvendo as capacidades intelectuais, desenvolvendo todo o nosso ser num progresso, não é? Mas visando a obras futuras. É como um treinamento, um atleta que se treina, vai treinando para uma corrida, para uma luta, para um esporte qualquer. Então nós precisamos até parar com essa ideia de que tudo é karma, não é? Tudo é consequência do que somos, do que vivemos, e as coisas muitas vezes acontecem porque estamos por caminhos equivocados, não é? E não porque seja alguma determinação divina, esse ponto de que é Deus que quer assim, nós já acredito que já estamos deixando para trás, não é? Imagine se Deus vai fazer algo para nos prejudicar. De Deus só pode vir amor e bondade, né? O universo só pode ter coisas boas, o cosmos, o nome que se queira dar, né, ao conjunto das leis divinas excelsas que regulam a existência de todas as criaturas em toda e qualquer parte do universo, ela só pode ser de amor e de bondade. Não é? Esses dias ouvimos um sujeito falar que o que nos acontece na vida tem pouca importância, de bom ou de mal. A importância tem naquilo que fazemos com o acontecimento. O que nós vamos tomar por determinação na vida, a ação, a reação diante daquele acontecimento, essa sim é que importa. Não é? Então, nós temos a tendência de achar que toda dificuldade é do mal, é ruim. Vocês já repararam nisso? Não é? Sempre a coisa das trevas, e não é, as dificuldades são nossas. Somos ainda espíritos infantis, muito próximos da nossa origem, num curso de evolução, de avanço, de progresso, e como numa escola estamos ainda nos primeiros anos. Talvez a vivência humana na Terra hoje possa ser comparada a uma espécie do que tinha antigamente, o pré-primário, né? Talvez até o jardim da infância. Então nós temos ainda muita coisa que aprender, muita coisa que realizar, né? Muitos acontecimentos, já falamos, são apenas consequência das nossas atitudes, né? Da resignação nós já falamos, mesmo porque há situações que nós não podemos fazer nada. Coisas não podem ser mudadas de imediato. É muito comum nesse pessoal que faz palestras de motivação, de autoajuda, que buscam nos trazer incentivo, né? Há palestras maravilhosas, todas têm um conteúdo muito bom, não é? Mas fica uma ideia que basta você querer, basta você se empenhar, basta você se estudar, ou fazer um curso disso ou daquilo, que basta ter uma vontade ferrenha, não é? A vida, acreditamos nós, que talvez o que a gente possa interferir com todas essas vontades e capacidades seja mais ou menos 50%, porque 50% não depende de nós. Imagine se dependesse, né? Criaturas ainda infantilizadas, birrentas muitas vezes. Então, há que se lutar, há que se melhorar, há que se ter um pensamento positivo, há que se ter coragem, buscar a elevação espiritual, buscar o conhecimento do que seja espiritual, de todas as formas. Mas também há que se entender que há coisas que nós não podemos fazer nada. São muitas vezes cadinhos purificadores na nossa jornada, são experiências que todas, já falamos, vêm a nosso bem e são necessárias. Então vamos tirar um pouco dessa ideia de que eu posso tudo, do que querer é poder, que isso não é bem assim, não é realidade. Há uma grande parte que nós não controlamos. Nós não entendemos, mal estamos começando a entender do nosso corpo físico, na nossa fisiologia. Temos aí alguns poucos esclarecimentos a respeito do perispírito,
a respeito do espírito, temos aí poucos esclarecimentos a respeito da vida espiritual, mas não sabemos nada efetivamente. Estamos apenas iniciando o processo de conhecimento. Então, como se dizia antigamente, devagar com andor que o santo é de barro. Não é? Há coisas que nós precisamos passar querendo ou não. E o principal entendimento, que é uma coisa que todas as doutrinas espiritualistas em todos os tempos, em todos os lugares do mundo, trabalham para que se firme essa verdade. A vida é espiritual. A materialidade é apenas uma condição temporária. Nós já sabemos, para nós o corpo é apenas um veículo de expressão, de manifestação do espírito encarnado, um veículo das sensações que vem do mundo da realidade material, um carro físico de manifestação, que um dia, como todo carro, envelhece, costuma ter problemas, é preciso de uma certa manutenção, e um dia nós vamos deixar esse carro para trás e vamos, durante muito tempo, tomar outros carros, outras vestimentas, outros corpos, numa fieira gigantesca de reencarnações para realizarmos o nosso aprendizado. Mas a vida verdadeira é a vida do espírito. A nossa vida, muito se diz por aí, que é apenas uma ilusão. O grande Maya, como dizem lá na Índia, Maya, em algumas vezes é traduzido como a natureza, tudo que nos cerca, mas também é traduzido como uma ilusão. Né? A vida material, a posse é uma ilusão. A ideia de que vamos poder fazer tudo, dominar tudo, sermos felizes, realizados com as condições da matéria, é uma ilusão. O espírito só se realiza na medida que cresce, que evolui, e quando ele entende que a verdadeira felicidade dos espíritos de pureza perfeita consiste em fazer o bem, em viver o bem, em respirar o bem. São aqueles espíritos alcandorados, elevadíssimos, que não temos nem sequer condição de imaginar, aqueles co-criadores que André Luiz cita, do plano maior, são aqueles espíritos que captam, intuem e executam a vontade de Deus. Meus companheiros, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Esperamos estar aqui na semana que vem com mais um capítulo desse livro tão pequeno, capítulos tão pequenos, mas que nos trazem reflexões tão importantes a respeito da nossa vida. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos ampare, nos console, nos oriente e esteja, como sempre esteve, aquele coração aberto, vibrante, que olha por nós, um olhar carinhoso, generoso, compassivo, o olhar de alguém que aguarda o nosso amadurecimento, o nosso florescimento espiritual. Muita paz a todos nós.